Boa noite, amigo. Do prazer que a gente está aqui novamente nesse projeto que vocês abraçaram com muito carinho. Jovens palestrantes, jovens que já fazem estudos nas suas casas e que agora estão adentrando o mundo das palestras públicas. E esse meio virtual nada melhor do que ajudar a gente para fazer isso, né? Hoje a gente tem a presença de Gabriel Salles, vai falar sobre a lição Sinal de Amor, que está no livro Segue-me, editora Ucrarim. E Emmanuel, como sempre, pega um pedaço do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. No espiritismo cristão, de quando a quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas solicitações no capítulo dos fenômenos psíquicos. Buscam sinais tangíveis, incontestáveis, mas, na maioria das vezes, o movimento não passa de repetição do gesto dos fariseus antigos. Médios e companheiros outros não se precatam de que os pedidos de demonstrações do céu são formulados por tentação. Há ilações lógicas no assunto, que cabe não desprezar. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram consideradas como gênero de tentação ao Mestre pelo Evangelho, com que direito poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao contrário disto, os aprendizes fiéis devem estar preparados ao fornecimento de demonstrações da terra. É justo que o cristão não possa projetar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como exerce o ministério da fraternidade no mundo. Nunca desdobrará a paisagem total onde se movimentam os seres invisíveis, mas está habilitado a prestar colaboração no esclarecimento dos homens do porvir. Quem solicite sinais do céu pode ser ignorante e portador de má fé. Entretanto, os que tentem satisfazê-los andam muito distraídos do que aprenderam com Cristo. Se te requisitam demonstrações estranhas, podes replicar com segurança que não estás designado à produção de maravilhas e explicar a teu irmão que permanece determinado a aprender com o Mestre, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, firme na fé, por não sucumbires às tentações. Fazer a nossa prece, pedindo a proteção dos benfeitores amigos, aqueles que estão do nosso lado nesse instante, que possam envolver a todos, onde quer que vocês estejam, em casa, no carro, no trabalho, na rua, em qualquer situação, que possa, nesse momento, todos nós sermos envolvidos pela luz benéfica, pela luz imensa do nosso querido Mestre. Que essa paz possa nos favorecer, para que os ensinamentos no dia de hoje possam bater fundo nos nossos corações. Que assim seja. Com a palavra, nosso amigo Gabriel Salles. Tudo bem contigo, Gabriel? Tudo bem. Boa noite, né? Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando e debatendo esse assunto que hoje tanto me interessa, né? Que é a doutrina espírita e, mais profundamente, esse tema dos fenômenos, né? Da mediunidade. E boa noite. Posso começar? Fica à vontade. Palavra sua. É muito interessante quando a gente para pensar nessa mensagem trazida por Emmanuel do Evangelho de Marcos, né? Que ele apresenta os fariseus. E os fariseus, eles são adversários, né, de Jesus. Eles tentam sempre provar que Jesus está errado e que ele não é o verdadeiro Messias, né? E que, por vezes, nós, hoje espíritas, acabamos por cometer o mesmo erro, né? E acabamos por confrontar a doutrina espírita pedindo sinais
de fenômenos psíquicos, né, de fenômenos materiais que já não fazem mais sentido hoje em dia. E por que eles não fazem mais sentido hoje em dia? Porque o tempo deles já passou, né? E para isso é interessante que a gente volte lá ao século XVIII, né, com o surgimento do século XIX, desculpa, com o surgimento da doutrina espírita, né? Os espíritos naquele momento, eles precisavam provar a sua existência, né? Para que a terceira revelação viesse a surgir. E aí, como é que eles iam provar a existência deles no meio daquelas pessoas tão ignorantes acerca desses fatos? Através dos fenômenos físicos, né? Com as mesas girantes, né? O caso das irmãs de Hydesville, com as pancadas, né? E está tudo isso muito bem escrito lá no Livro dos Médiuns, né? Kardec descreve muito bem cada um dos fenômenos, como é que eles aconteciam, né? Descreve o que os críticos, né? O que os materialistas falavam sobre esses fenômenos, certo? Então é nesse contexto que surge o espiritismo. Então, uma vez comprovada a existência dos espíritos, a preocupação deles não foi mais de se manter sendo fenômenos, e sim de trazer a boa nova, né? De trazer o evangelho redivivo. E o evangelho redivivo ele vai ser trazido através de fenômenos não tão físicos, que seria a psicografia e a psicofonia, né? E uma vez que a gente fica pedindo esses fenômenos que já não são mais do nosso tempo, a gente acaba cometendo o erro de nos colocarmos na origem do espiritismo, né? Então, eu acho que a gente já percebeu, né, que o século XIX passou, né, e que a gente não está mais nesse período, né, e que agora o espiritismo ele se faz de outra maneira. E é interessante a gente pegar uma falazinha de Kardec, já lá em 1861, que se encontra na introdução do Livro dos Médiuns, que ele fala que os fenômenos já não são mais o espetáculo, né? E que o espiritismo é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Já é algo com método, né? Já é algo estudado e contestado. Dessa forma, agora a gente precisa trabalhar na elevação moral. Outra coisa interessante que assim a gente precisa trazer para esse debate é a questão da fé raciocinada, né, que é defendida por nós espíritas. E eu estava vendo uma palestra do Haroldo, e ele traz que a tradução do hebraico para a fé não é acreditar, e sim confiar, né? E aí isso muda completamente a forma como a gente se vê, né, perante as coisas que estudamos. Então, por exemplo, um físico, ele confia nos estudos que ele faz, né? Um historiador, ele confia na leitura e análise das fontes que são feitas. Da mesma forma, nós espíritas temos que confiar nos fenômenos de psicografia e de psicofonia que temos ao nosso redor, né? Mais um ponto interessante da fé raciocinada é o ponto do raciocínio e da razão, né? Porque na época de Kardec, o positivismo estava muito em voga, né? E o positivismo ele buscava sempre a verdade, né? A verdade absoluta, sempre através de fenômenos empíricos, né? Incontestáveis. E esse tempo já passou. Ele já passou tanto para a ciência terrena, né? E aqui eu trago um exemplo de Edward Carr, que é um historiador, e assim como ele, vários outros cientistas de várias outras áreas das ciências sociais, humanas, biológicas, ciências da natureza, já afirmam, né, a ideia de que não existe verdade absoluta, né? A verdade ela está sempre sendo descoberta, sendo revisitada, sendo reestudada, né? Sempre passando por novas análises e novos descobrimentos. Então a gente deve relativizar essa ideia do fenômeno incontestável, certo? E é interessante porque é justamente a razão que nos traz a ideia de que a verdade ela não pode ser absoluta, né? Ela não pode surgir de uma única ideia. E isso já liga automaticamente na ideia da crença que nós temos da fé raciocinada, né? A lógica nos mostra que a verdade absoluta ela não existe, né? Ela é inalcançável. Não é que ela não existe, ela existe, mas ela é inalcançável para nós, certo? Então, uma vez dito isso, fica claro que a nossa busca atual não deve ser pelo fenômeno, né?
e sim pelo conteúdo trazido pelos espíritos e pelas oportunidades, né, de ajudar ao próximo, né? O que é a mediunidade, se não uma grande oportunidade de sermos caridosos e de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, não é? Tipo, é como se a gente não está suficiente à Terra, então vamos trazer os amigos espirituais, né? Vamos trazer quem precisa de amparo também no plano espiritual, né? E é aí que tem que estar o nosso foco. Porque quando a gente traz o foco apenas para o fenômeno, é como se a gente quisesse domar a mediunidade no sentido de subverter, né? De estar acima dela. Né? É uma posição um tanto quanto egocêntrica, né? Prepotente a gente se colocar como dominadores da mediunidade. Né? E aí ela nos serve. Né? Ela tem que nos trazer a resposta que nós queremos. Né? Então, ela tem que satisfazer as nossas curiosidades, né? Ela tem que satisfazer as nossas ânsias por conhecimento. E a gente sabe que nem sempre o que a gente deseja é o melhor para nós. Né? Então, a gente tem também que abaixar um pouco a nossa bola, né? E se colocar também na posição de servir, né? E de aproveitar o que a gente já tem, né? E aí, passando esse ponto, né? Mostrando que a ideia de buscar apenas o fenômeno pelo fenômeno já não é mais válida no meio espírita, né? Uma vez que já foi comprovada a existência dos espíritos, a comunicabilidade deles, né? A gente passa por um ponto que eu acho que é muito delicado e muito presente ainda nas discussões, que é a questão do animismo, né? Então, a gente passa a aceitar os fenômenos, né? Passamos pelo ponto de a gente não precisa só de fenômeno físico, a gente não precisa, né, ter uma mesa sempre balançando e batendo, até porque é inconveniente, né? A gente não precisa estar tendo que colocar um papel dentro da gaveta e ele sair escrito, porque a gente já acredita que os espíritos podem se comunicar de maneiras mais eficientes, né? Sendo uma delas a psicografia, a psicofonia. E aí, um ponto de muito debate é a questão do animismo. E um ponto interessante para a gente trazer do animismo é que ele não é um termo de Kardec, né? Então esse termo ele surge com Aksakov e ele não está presente na doutrina espírita, apesar de a gente usar bastante esse termo, né? Então o animismo seria justamente a manifestação da alma do médium no fenômeno mediúnico, né? Então o espírito do médium ali em transe ele acaba se fazendo presente no fenômeno, né? E isso é visto por muitos como errado, né? Como se não pudesse existir, né? O médium tem que ser simplesmente um instrumento, né? Um instrumento, né, um tanto quanto mecânico, né? Ou seja, como se a gente colocasse o médium como simples máquina. A gente esquece que ele também é um espírito, né? Ele não é só um corpo material, né? Ele não é o nosso teclado que a gente simplesmente clica no botão e o botão aparece na tela. Ele não é uma máquina de escrever, né? É um espírito ali que tem as suas experiências, tem as suas vivências, já viveu por tantas existências quanto nós e às vezes possui até graus evolutivos maiores, né? Que são limitados justamente pelo corpo físico. Então, o animismo ele não pode ser visto com os maus olhos e como algo abominável, né? Eu vou trazer um trechinho depois dos missionários em que um dos contestadores de um fenômeno mediúnico coloca o animismo enquanto uma erva daninha, sendo que muitos fenômenos dependem do animismo para a sua existência. E aí, para isso, eu vou trazer um caso do Eurípides Barçanufo, né? Havia um senhor que estava com a sua senhora em casa e a senhora entrou em trabalho de parto, né? No desespero, o senhor pegou um cavalo e saiu a galopes rápidos em busca de Eurípides, né? Para ele, com seus conhecimentos, claro, realizar o parto da sua esposa. E aí, quando ele chega na frente de Eurípides, o que acontece? Ele conta o caso para Eurípides e Eurípides simplesmente dorme, né? Encosta de um lado e dorme. E aí o senhor ficou, não é possível, eu vim aqui para pedir ajuda dele e ele simplesmente dormiu. Então ele volta desesperado para casa. E aí, uma vez que ele chega em casa, ele vê a esposa dele feliz da vida, né? Muito cansada, mas feliz, com o bebê no seu colo. Né? E ele fala: Nossa, mas
Quem fez o parto? O que aconteceu? E aí a esposa dele responde, ué, esposo, o doutor Eurípides acabou de sair daqui, né? E aí isso é um fenômeno de bicorporeidade, né? Então Eurípides dorme e se materializa através do seu perispírito para realizar o parto da esposa do Senhor que, né, veio a solicitar a ele tal fato. E isso só acontece porque o fenômeno mediúnico ocorre através do animismo, né? Então é um fenômeno anímico. Então, assim, a gente vai abolir o fenômeno anímico, né? É até entra até um pouco em debate com o ponto apresentado antes, né? Da contestação psíquica, né? Porque a maior parte dos fenômenos, né, dessa natureza, eles servem como incontestáveis. E eles só acontecem graças ao animismo, né? Então a gente tem que escolher, ou a gente é contra ou a gente é a favor, né? A gente não pode, nesse caso aqui é bom, nesse caso aqui não é, né? Ele está sempre presente. E por que não tem como a gente isolar isso? Porque quem escreve e quem passa a mensagem para a gente é o médium, né? Então a espiritualidade ela traz aquilo em forma de imagens para a cabeça do médium. E aí o médium vê aquelas imagens e as interpreta mediante as suas experiências, né? Mediante ao que ele vive, né? Mediante aos seus sentimentos. E é claro, ele é auxiliado pela espiritualidade, né? No uso das palavras, no que pode ser melhor aplicado, mas ainda assim é uma interpretação do médium das imagens que são apresentadas a ele, né? Não tem como a gente tirar isso completamente de contexto e colocar simplesmente o espírito falando, né? Por isso que a gente tem que estar sempre esperto para diferenciar o que é do espírito e o que é do médium, né? Mas nunca desconsiderando as ideias do médium, né? Inclusive nos atendimentos mediúnicos, nos é instruído por Joana, eu não vou lembrar o livro agora, mas nos é instruído de quando ocorrer o fenômeno anímico e o espírito, né, do médium se comunicar através do corpo dele, é um pouco louco, né, a gente pensar nisso, mas é como se o espírito ele se libertasse um pouco mais das amarras do corpo físico e se comunicasse através do próprio corpo, né? E nesse tipo de fenômeno, às vezes as pessoas tendiam para é animismo, deixa aí, né? Daqui a pouco ele volta. E essa não é o comportamento que a gente tem que ter, né? Então Joana nos recomenda a atender esse espírito, né, como se fosse um espírito desencarnado, porque ele é um espírito, né? Ele é um espírito que ele vive, que ele tem as suas dificuldades, que ele carrega as suas culpas das vidas passadas, assim como todos nós. Por que vamos ignorar? Porque ele está encarnado? Porque ele está encarnado, ele não precisa, né, de consolo e de auxílio para os seus questionamentos? Então a gente entra nesse problema aí. E muitas vezes o animismo ele acaba por fazer com que percamos oportunidades importantes, né, que podem nos ser úteis. E para isso eu vou trazer justamente o caso que eu comentei com vocês anteriormente dos missionários da luz, né? Então, no capítulo 16 dos Missionários da Luz, chega um espírito para Alexandre, que é o mentor de André nesse livro, né? E pede para que, em uma das reuniões mediúnicas da qual ele é responsável, um irmão que acabou de desencarnar, que fazia parte do grupo, venha se comunicar, né? E aí, quando o espírito fala isso, né? Quando o auxiliar de Alexandre fala isso, Alexandre avisa, ó, eu não sei se isso é melhor, né, por conta do grau evolutivo deles, né? Então ele coloca como se o grupo mediúnico, né, referido, ele está muito voltado à pesquisa, né? Então ele trata a mediunidade pelo simples aspecto mecânico dela. Então a visita talvez não seja tão proveitosa, né? Mas aí Euclides, que era justamente o auxiliar, ele pede com mais firmeza, né? Dizendo que aqueles irmãos eles se esforçam no trabalho mediúnico, né? E que isso seria uma forma de reconhecer, né, o esforço deles e a estima que eles têm, certo? Então, a partir daí começa o processo justamente para trazer esse irmão desencarnado que tem o nome de Dionísio, né? Então, Alexandre vai com André até o local onde Dionísio está sendo acolhido, né? E conversa com ele, olha, Dionísio, a gente vai te levar, né? Você vai se comunicar e tal.
explicam como é que vai funcionar, você vai se comunicar através de uma médium, que é a Otávia, que você conhece muito bem. E aí entra a primeira parte, que é muito interessante. Porque o próprio espírito desencarnado, ele coloca que por muitas vezes, enquanto encarnado, recebia as comunicações do plano invisível através da Otávia com muitas prevenções, e muitas vezes ele vacilava não acreditando por achar que se tratavam de mistificações, né? Fenômenos anímicos que não devessem ser levados em consideração. Né? E isso mostra o tanto de oportunidade que a gente perde. Provavelmente não é só o Dionísio que perdeu essas oportunidades, né? Nós, na nossa convivência geral, perdemos muitas dessas oportunidades. E a partir desse momento, depois de avisar Dionísio, avisar que ele se prepare para essa comunicação, que ele tem que estar ciente que ele vai estar usando o corpo de outra pessoa, né? Que ele tem que ter cuidado com as palavras, né? Com as intenções. Eles passam para cuidar da Otávia, né? Da médium que vai receber esse espírito desencarnado. E aí, quando eles chegam para tratar dessa médium, eles aplicam passes, né? Eles começam a realizar a conexão do Dionísio com a Otávia, né? Para facilitar na hora do encontro mediúnico a comunicação. Só que André percebe que ela tá mal, ela não tá bem, ela tá triste e ela tá debilitada fisicamente. Isso acontece porque ela vive um relacionamento extremamente abusivo com o seu cônjuge, né? Ocorrendo inclusive violências físicas para com ela. E por esse motivo ela se encontra muito debilitada fisicamente, né? Então, mesmo com todos os problemas que ela sofre dentro do lar, ela não abandona o esforço para ser uma pessoa boa, para cumprir com os desígnios cristãos, né? Então ela está sempre rezando, ela tem um cantinho da casa, né? Um altarzinho onde ela reza, onde ela pede o auxílio dos espíritos, né? Para o bom andamento das reuniões. E ela também já estava ciente que Dionísio viria, né? Assim como todo o grupo mediúnico. Então ela pede para que a reunião seja proveitosa, para que ela consiga trazer as mensagens de Dionísio da melhor maneira possível. E na hora de ir para a reunião, o marido a barra, né? O marido fala: hoje você não vai para a reunião. E aí, claro, a espiritualidade não é boba nem nada, ela já esperava esse tipo de comportamento, né? Então, quando isso acontece, a tia do referido sujeito, né, do marido, que faz parte da reunião, chega no lar e fala: a Otávia vai, ela tem que ir, né? Se você não quer trabalhar moralmente, não quer trabalhar na sua própria evolução, não atrapalhe a evolução dos outros, né? E aí o marido autoriza que a esposa vá, né? Outros tempos, ele autoriza que a esposa vá, desde que sempre acompanhada de sua tia. E aí, chegando na reunião, André Luiz narra como é que acontece a reunião, as pessoas que estavam presentes. A gente tinha 20 pessoas presentes. Né? Dentre essas pessoas, a gente tinha 2 filhos do Senhor e a esposa do Dionísio que ainda estavam encarnados. Né? E aí, durante o processo, André Luiz narra que o espírito de Otávia se afasta do corpo físico, né? Dando liberdade para que o médium, para que o espírito de Dionísio se comunique. Né? Mas ele narra também que ela não perde os controles, então ela está ciente de tudo que está acontecendo. Né? Ela tem uma certa consciência de impedir caso o espírito vá fazer um uso leviano, um uso que não seja aconselhado do corpo dela. Né? Então ele tá pronto ali, ela está pronta ali para poder intervir no meio dessa comunicação. E aí que entra o problema. Né? A comunicação ocorre, para o plano espiritual, a comunicação foi excelente. Né? O Dionísio estava sendo inspirado pelos espíritos, ele se comunica, lembrando que ele não é mais o Dionísio que ele estava encarnado, né? Ele desapegou de certos aspectos que ele era apegado no plano material, e quando acaba a reunião, gente, dos 20 participantes, 16 não acreditam que era o Dionísio se comunicando. Né? E aí que entra, né? Poxa, como se uma decepção, né? Porque todo o esforço da espiritualidade em trabalhar com o espírito desencarnado, em trabalhar com a médium, em fornecer passes fluídicos para que a médium se recupere, né? Todo o esforço da própria médium no plano material, né? Que é super difícil, e a galera não acredita, né?
incluindo os 2 filhos do desencarnado. Apenas a esposa dele acredita que é ele se comunicando, né? E aí, meio que um líder do grupo, né, que era um cientificista, uma pessoa muito erudita, ele coloca, e eu vou trazer a fala dele aqui, que o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais do sensitivo. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos, continuando a sorrir sarcástico. Então você vê, ele foge do ridículo e cai no ridículo, né? Ele cai no próprio engano de si mesmo, né? Tentando não ser enganado pelo espírito ou pelos médiums, ele se engana, né? E deixa de aproveitar uma oportunidade de absorver aqueles ensinamentos que estão vindo de Dionísio, né? Agora já mais calmo, né? Já mais ciente das coisas do plano espiritual, né? Já não fala mais como falava encarnado. E aí é outro ponto muito importante esse, porque esse é um dos motivos dos filhos não acreditarem, né? Porque eles falam: "Nossa, mas meu pai veio e não respondeu os questionamentos que eu tinha, né? Não falou que sente saudade da gente, né?" E aí você vê, ué, mas a mediunidade, ela não está ali para te servir, né? O seu pai, ele não... Você quer que ele te sirva encarnado e desencarnado, né? Você quer que ele esteja ali dizendo que te ama, dizendo o tempo todo, né? A mediunidade, ela não está ali para servir às suas vontades, né? Aos seus caprichos e às suas curiosidades, né? E aí vem outro ponto que esse é muito legal, né? De outra pessoa que fazia parte da reunião, que é uma mulher. E aí a mulher, ela vira e fala que seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse aos que precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Ou seja, ela não acredita na espiritualidade, não ia trazer o Dionísio para falar só isso, né? Ele tinha que vir falar outras coisas. Ou seja, ela quer saber mais do que os mentores do grupo mediúnico, né? No sentido de que não, gente, mas isso não é o interessante, não é isso que a gente precisa, né? E Dionísio sabe que não é isso, então não é isso que ele ia trazer, né? E aí André, né, que não é tão evoluído quanto o Alexandre, né? Ainda padece de certos desígnios, ele fica irritado com aquilo ali. E aí ele fala que os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes aos gostos de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência, né? E aí Alexandre complementa falando que a maioria ali tem o cérebro hipertrofiado, mas o coração reduzido, fraco, né? Então, que os amigos da Cross, eles criticam muito, né? Mas é inversamente proporcional o que eles sentem muito pouco, né? Então, eles estimam a compreensão alheia, mas raramente se dispõem a compreender os outros. E aí é muito isso, né? A gente percebe isso para além da mediunidade, né? O quanto a gente está aberto a compreender o outro, né? A entender o outro encarnado, né? Porque a gente está preocupado sempre nos nossos direitos, né? No que a gente pode, no que a gente tem que fazer, no que a gente deveria ter, mas nunca preocupado com o outro, né? E se a gente não faz isso com os nossos irmãos encarnados, quiçá com os irmãos desencarnados que se comunicam através dos médiuns, né? E aí eu acho muito interessante porque o Alexandre, ele encerra falando que quase todas as pessoas terrestres que se valem da nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta no dever de ajudar, né? Então, a mediunidade e a reunião mediúnica, ela não está ali para satisfazer simplesmente aos caprichos de um, às curiosidades de outro, né? A comprovar a existência dos espíritos para uns ou para outros. Porque vejam bem, se a gente tem no planeta mais de 7 bilhões de espíritos encarnados,
né? Se a gente pegar a proporção de espíritos encarnados, que Emmanuel fala que é de 3:1, a gente passa de 20 bilhões de espíritos, né? Então a espiritualidade tem que estar preocupada em provar para a gente que eles existem, né? Não tem coisas mais importantes para ela se preocupar, né? O momento de provar já passou, né? Ela já provou. E, e aí eu queria trazer mais um pontinho, que é justamente sobre como às vezes as nossas curiosidades e os nossos caprichos, eles vão além, né? Eles vão além dos nossos problemas, né? E aí no capítulo 4 dos livros dos médiuns, Kardec traz que alguns pretendem esquadrinhar, com auxílio do espiritismo, o que escapa à alçada da humanidade, né? Desviando ele do verdadeiro objetivo, né? Que seria justamente o aperfeiçoamento moral, né? Que é o essencial, que é o que a gente precisa agora para poder evoluir, né? Então, que a maior parte dessas nossas dúvidas, desses nossos questionamentos, eles não passam de curiosidade estéril, né? E muitas vezes orgulhosas, que a satisfação para a gente não adianta nada, né? Não faz que a gente ande mais um passo. E eu acho que aí é que está o problema, né? Por que a gente quer saber a composição física do corpo dos encarnados de Marte, do corpo dos encarnados de Vênus, né? Como é que é o contrato social em Vênus, né? Como é que a sociedade se organiza, se a gente tem tantos problemas para resolver aqui na Terra, né? Se a gente nem se conhece, a gente não se conhece e quer conhecer a organização social de Vênus, né? Então a gente tem que estar sempre preocupado com o que nós sabemos, com o que buscamos saber, né? E sempre aproveitando a reunião mediúnica da melhor maneira possível e aceitando o animismo, porque ele faz parte, né? A gente não pode ignorar. E aí as pessoas, né, como o incrédulo do capítulo 16, eles estão perdendo uma oportunidade maravilhosa de estar ali presenciando consolos, né, de estar ali presenciando problemas, culpas, e não estar absorvendo nada daquelas falas, né, daqueles espíritos que se comunicam às vezes para dar um consolo para a gente, para agradecer o trabalho mediúnico, e se perdem por acreditar justamente no animismo, né? E o assunto do animismo, né, que é o termo que a gente usa hoje, mas não era utilizado anteriormente, ele já aparece no Livro dos Médiuns também. Então, eu vou trazer um pontinho do item 223, né? Está na segunda parte do Livro dos Médiuns, em que Kardec pergunta: as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? E aí os espíritos vão e respondem: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade e recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso convosco pela escrita, sem que as chameis. E aí tem o restante da resposta, mas, né, não é conveniente trazê-la completa aqui, se vocês quiserem consultá-la. E aí Kardec vai e faz mais uma pergunta. Não parece que essa explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho? E aí o espírito vai e responde: os que assim pensam só erram em dar caráter absoluto à opinião que sustentam. Portanto, é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Então, vejam bem, a gente não pode ir para o absoluto nunca, no sentido de que toda comunicação tem tudo a ser aproveitado, que não existe mistificação, né, que o animismo ele não atrapalha, mas que a gente também não pode levar para o outro lado, no sentido de que, né, não existe comunicação válida, né, de que toda comunicação é inválida porque existe animismo, porque ele está ali presente. Porque, como a gente disse lá no começo, a verdade absoluta não existe, né? E a verdade absoluta ela não vai existir com ou sem animismo, né? Então, mesmo que o espírito comunicante utilizasse completamente do médium enquanto apenas um instrumento, ele não traria a verdade absoluta, né? Às vezes isso pode deixar algumas pessoas tristes, né, que não internalizaram isso ainda, mas a verdade absoluta está longe da gente alcançar, né? Porque a gente não consegue compreender nem mesmo a nós mesmos. A gente não consegue compreender o nosso perispírito, né? Então, como é que a gente vai, né, querer buscar sempre a verdade absoluta,
né, sobre todos os processos, sobre o que acontece nos outros planetas, sobre estar sempre pedindo provas, né, pedindo materialização, mas isso faz parte da gente, né? E eu acho que a gente não precisa também se autoflagelar, né, no sentido de se martirizar. Ah, eu estou muito atrasado, né? Eu estou pedindo muitos fenômenos físicos, né? Por que que eu sou assim? Porque outras pessoas também pediram, né? E aí eu vou trazer um trechinho uma narração, né, que Divaldo traz acerca de um fenômeno físico que ele presencia com, né? Então ele está passando por um problema de cordas vocais, né? Ele começa a perder a voz e ele vai até Chico, né, para conversar com Chico, para né, resolver essa questão. E aí conversa vai, conversa vem, eles entram numa sala para orar. E aí tudo se fecha, né? Eles fecham a janela com um pano maior, né? Para não entrar nenhuma fresta de luz. E aí eles se sentam. E aí Divaldo conta que Chico se encosta assim em uma espécie de cômoda e dorme. E no momento que isso acontece, se materializa diante deles irmã Sheila, né? Com toda aquela luz, né? Com tudo aquilo que está acontecendo ali. E aí Divaldo falou uma coisa que eu acho que é muito legal, que a gente não quer acreditar, né? Então, o que ele pede para a irmã Sheila? Ele pede uma prova, né? Porque quando ele sair dali, ele vai falar, não, isso aqui não aconteceu, né? Então, ele pede a prova para ele poder acreditar no que ele está vivendo ali. Isso de Valdo, né? Então, assim, se Divaldo, né, tem esses pedidos, tem essa ânsia pelo fenômeno físico, né? Quem somos nós? Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que internalizar em nós é para não sermos fariseus, né? No sentido de condicionar a nossa crença a isso, né? A gente estuda as obras básicas, a gente estuda Kardec e a gente confia, porque é isso que significa ter fé. E a nossa fé raciocinada, ela vem através do estudo, né? Então a gente estuda, a gente internaliza aqueles conhecimentos ali, a gente internaliza a existência dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos, e a gente trabalha aqueles ideais ali. Seria interessante a gente presenciar um fenômeno físico? Seria muito interessante, né? Mas a gente não precisa dele, né? Da mesma forma que a gente não precisa pedir provas da existência das vidas de Marte, da mesma forma que a gente não precisa pedir existência da vida de Plutão, né? A gente tem que se preocupar com a vida na Terra, então a gente tem que aproveitar as faculdades mediúnicas para nos aproveitar não, desculpa, aproveitar a oportunidade de nos melhorar, né? De internalizar sempre o bem, né? De perceber o tanto de coisa boa que acontece na nossa vida, né? Que a gente presencia, que a gente tem a oportunidade de fazer, né? E viver de acordo com os ensinamentos cristãos, né? Eu acho que é isso. Muito bom. Gabriel, fazer um- você me Oi. fez, você me fez refletir quando você estava falando da mensagem, que eu fiquei refletindo no que você leu e aí eu entendi melhor a mensagem, porque quando ele fala dos fariseus pedindo sinais, ele não está falando dos fariseus que pedem, mas você como médium, como você vai receber esse pedido? E você vai ofertar o É, quê? Sinais dos céus, do que você não tem controle, mas os sinais de amor que você pode ofertar, isso aí você pode dar. Né? isso é muito interessante, porque eu era um fariseu até muito pouco tempo atrás, né? Todos nós somos. Então, quando eu li essa mensagem, eu me identifiquei muito com as coisas que eu pedia, né? Há muito pouco tempo atrás, né? Um pouco antes da minha mediunidade começar a florar, porque eu pedia, tá, se existe, me prova, né? Numa posição completamente de soberbo, né? De prepotente, no sentido de que, tipo, você tem que me fazer acreditar, né? Eu não posso simplesmente, existe, pronto. Eu tenho que provar, né, para você numa coisa que não faz muito sentido, né? Porque
é muita prepotência minha achar que o espiritismo existe para provar que existe para mim, né? Não, o esforço do espiritismo tem que ser para provar a existência dele para mim, porque é assim que eu tenho que acreditar, né? Eu só vou aceitar quando ele se esforçar para isso. E como era equivocada essa posição, né? E aí a mediunidade veio, né? E aí eu pedi tanto sinal e quando o sinal veio, eu hesitei, né? Porque a primeira coisa que eu fiz foi, não é possível, né? Tem uma coisa de errado aqui. Vamos para o psicólogo, vamos pesquisar sobre bipolaridade, vamos procurar um psiquiatra, né? Porque esse foi o primeiro reflexo. Então, eu acho que é um pouco como o Divaldo coloca, que a gente pede motivo para acreditar, depois a gente pede motivo para acreditar no motivo que nos deram, né? E aí hoje eu percebo que tá ali, né? Às vezes não tem como você convencer uma pessoa que não quer acreditar a acreditar, né? Então essa pessoa que às vezes não é espírita, né? Porque pelo que eu entendi da mensagem, o foco é para as pessoas que não são espíritas, né? Que elas pedem esses sinais. E se a pessoa não quer acreditar, pode aparecer Jesus Cristo na frente dela materializado, que ela vai falar que não é verdade, né? Que não está acontecendo, né? Que ele é um devaneio, uma alucinação, né? Então não importa o sinal que apareça para a pessoa que não quer acreditar, ela vai continuar sem acreditar, né? Então o esforço tem que ser em provar, eu acho que o que é certo, né? A discussão não tem que ser, tá, o espiritismo existe, né? Prova que os espíritos existem. Não, a preocupação nossa tem que ser em debater, né? Em discutir que o que precisa existir é o amor, né? É a caridade. A gente tem que mostrar que ser bom é o correto, né? Que agir de acordo com os princípios de solidariedade, né? De igualdade, buscando sempre a equidade, buscando auxiliar o próximo, né? Na medida das nossas capacidades, é o objetivo final, né? O nosso objetivo final não tem que ser materializar uma mão, né? Não tem que ser esse, tem que ser justamente convencer o sentimento, né? Porque é o sentimento que importa nesse momento, né? E se a pessoa quiser, eu posso emprestar o livro para ela, né? Porque é até muito interessante isso também, porque quando eu era uma pessoa descrente, eu falava, mas não tem nada nesses livros que faz sentido, né? E eu nunca parei para ler os livros. Então, como é que eu estou falando que nada que tem nos livros faz sentido se eu nunca parei de ler, nunca parei para ler? E por que eu falava isso? Porque é religioso, né? E o religioso, ele é utilizado para manipular, né? Para oprimir, né? Para conformar, para tirar as pessoas do que realmente importa. E aí, quando você para ler, você fala, nossa, mas é isso aqui que importa, né? É isso que é interessante para a gente. E aí, quando você pega os fenômenos espíritas, né, e aí a gente volta para a questão do sinal, a lógica, eu acho que é o maior sinal. Né? Porque quando Kardec traz no livro dos médiuns o método, né, os sistemas de descrença, e tudo comprovado metodologicamente, filosoficamente, você para e fala, realmente. Né? Então, se você não quer aceitar o espiritismo enquanto uma doutrina religiosa, aceite-a enquanto uma doutrina filosófica, porque não tem mais, né, é completamente filosófica a obra de Kardec, né, no sentido de lógica, de sempre baseado em método. E eu acho que o sinal ele vem para cada um, né? E ele pode vir em forma de fenômenos para um, como veio, por exemplo, para Kardec, né? Como ele pode vir em forma de mediunidade própria para outros, como foi no meu caso, né? No momento eu estava falando, não, isso não existe. No outro, eles estavam me derrubando no chão. Eu falei, peraí, né? Porque tem alguma coisa aqui acontecendo. Para outros pode vir, né, como uma forma de alguma leitura, né? Teve uma coisa que eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo e me chamou a atenção, que ele falou que ele estava de mal com Deus, né? Em um período da época dele, ele estava de mal com Deus. E aí ele estava parado no engarrafamento e ele ficou 25 minutos com o carro na frente dele, escrito Jesus te ama, né? E aí você para pensar que o sinal, ele sempre vem. A gente nunca está sozinho, né?
mas ele vai vir da maneira que ele tem que vir para nós, né? E a gente não tem que estar preocupado em convencer o outro, né? Em pregar para o outro que o espiritismo é o caminho da salvação, né? Que fora do espiritismo não há salvação. Não tem que ser essa a nossa preocupação, né? Nossa preocupação tem que ser de, primeiro, nos reformar, né? E segundo, de ser bom para com o próximo, né? Para com aquele irmão questionador, que a gente tenha paciência, né? O respeito que às vezes falta dele conosco, mas a gente tem que se manter sempre, né? Apostos. Muito bom, Gabriel. Obrigado pelo seu tempo, Eu que fornecer a agradeço. gente essas pérolas aí dentro do espiritismo que a gente tem que procurar até encontrar. Bom, fazer a nossa prece, agradecer mais uma É. vez a oportunidade dos queridos amigos espirituais, que abençoe a cada um que nesse momento estão nos ouvindo, nos assistindo, e que essa luz tão importante, tão bem colocada, os sinais de amor possam aparecer sempre na nossa vida. Quer dizer, já aparece. O mais importante é que a gente perceba cada um deles. Muito obrigado, que assim seja. Amém. Valeu, Gabriel! Valeu, Cássio.